Olá, amigos do GV Ensino. Meu nome é Gabriel e nessa aula vamos começar a entender um pouquinho mais sobre transmissão de sinais, especialmente a transmissão serial. Então, vamos nessa. Transmissão digital de sinais. Imagine que você queira transmitir a letra A de um circuito para outro. Por exemplo, de um microcontrolador para outro microcontrolador. Como que você faria isso ou como os circuitos fazem isso? Geralmente é utilizado uma codificação. O computador, o microcontrolador, o microprocessador, ele não sabe o que é a letra A. O que esses componentes entendem são o código binário, zeros e uns. Uma das formas de codificar a letra A ou qualquer outra letra ou qualquer outra informação nesses dispositivos é o código ASCII. Existem várias outras codificações possíveis, mas a ASCII é uma das mais utilizadas. O código ASCII, então, é um dos padrões utilizados na transmissão de sinais alfanuméricos, ou seja, sinais que envolvam letras e números. No código ASCII, cada letra, número ou símbolo é representado por um código binário específico de 8 bits. Então, cada letra e cada símbolo e cada número é codificado, ou melhor, ele tem um código correspondente de 8 bits. Vamos entender isso melhor agora. Aqui nós temos a tabela ASCII, que eu retirei da Wikipedia, e vocês podem ver que cada letra tem um código binário que corresponde a ela, assim como cada número e cada símbolo. Por exemplo, vamos olhar aqui a letra G, que é a letra do meu nome, a letra do GV Ensino. Olha só, a letra G aqui, ela tem um binário correspondente a ela, 0100, 0111. Então, esse binário aqui é o código que a letra G tem na tabela ASCII. Então, a letra A, no código ASCII, ela pode ser representada pelo binário 0100, 0001. Então, se nós voltarmos aqui na tabela, você poderá ver que a letra A tem essa representação em binário. E há duas formas básicas de você transmitir esses 8 bits que representam a letra A. São elas a comunicação paralela e a comunicação serial. Então, quando eu tenho dois dispositivos, eu quero enviar essa informação de um para o outro, eu tenho duas formas básicas, que é a paralela e a serial. Vamos entender agora a diferença entre elas. Primeiro, a comunicação paralela, onde todos os bits, todos aqueles 8 bits, são transmitidos de uma só vez, cada um por um fio diferente. Então, veja só, eu tenho um transmissor da comunicação e tenho um receptor dessa comunicação. E eu tenho aí 8 fios, onde eu quero transmitir essa letra A. Então, no transmissor eu tenho a letra A, que eu quero transmitir para o receptor. E a letra A é representada por esse código binário aí que vocês estão vendo na tela. Eu vou transmitir todos os bits de uma vez. Cada um desses bits que representam a letra A vai trafegar por um fio diferente. Então vamos ver novamente, olha só. Então essa é a comunicação paralela, onde cada bit é transmitido por um fio diferente. Por isso que ela é dita de paralelas. A informação, os bits, eles vão paralelos um ao outro, vão ao mesmo tempo. As vantagens da comunicação paralela são: eu tenho teoricamente mais velocidade, porque eu consigo enviar 8 bits de uma só vez. Teoricamente, já vou explicar por quê, que na prática não é bem assim, tá? E facilidade de implementação. É mais fácil você construir circuitos que comunicam de forma paralela. As desvantagens da comunicação paralela são duas. Primeiro é a interferência entre fios, também chamado de crosstalk.
Isso acontece porque, se vocês conhecem um pouquinho de eletrônica, vocês devem saber que quando a corrente elétrica percorre um fio, e esses zeros e uns eles são corrente elétrica passando pelo fio, eu tenho um campo eletromagnético que surge em volta desse fio. E esse campo eletromagnético que surge em volta desse fio pode interferir a informação que estejam trafegando nos fios próximos. Então, quando eu tenho muitos fios, um bem pertinho do outro, todos trafegando informação, pode ser que haja interferência de um fio no outro, e isso pode atrapalhar a comunicação, em alguns casos pode até mesmo fazer com que eu não consiga ter comunicação. A outra desvantagem da comunicação paralela, além do crosstalk, é o barramento ser grande. Nós vimos aí que eu tenho 8 fios, cada um para transmitir um bit da letra A, e isso faz com que eu tenha que ter 8 fios, um barramento de 8 fios, e dessa forma são muitas conexões. Imagina que eu tenho que transmitir do transmissor para o receptor numa distância de 100 metros. É uma distância muito grande para você traçar com 8 fios, é muito cabo. Então são muitas conexões, e essa é outra desvantagem da comunicação paralela. A comunicação paralela, portanto, ela tem sido cada vez menos utilizada por conta dessas desvantagens, e também por conta, já vou explicar melhor, que essa vantagem da maior velocidade que a comunicação paralela tem, ela é bem relativa. Hoje em dia, a comunicação serial ela consegue ser mais rápida que a paralela na maioria dos casos. A gente vai explicar melhor quando chegar na parte da serial. Então, por isso, ela tem sido cada vez menos utilizada. Então, nós vemos aí alguns exemplos da comunicação paralela. Primeiro é a clássica porta paralela. Para quem tem mais de 20 anos de idade, provavelmente deve se lembrar dessa conexão aí. Antigamente, os computadores antigos tinham essa porta paralela, a LPT1, né? Onde você conectava impressora, você conectava scanners, você conectava até mesmo, eu já vi câmeras, webcams, aquelas bem antiguinhas mesmo, usava essa comunicação paralela e a porta paralela. Temos também aí a porta SCSI, que não é tão famosa quanto a paralela, mas também era usada para você conectar impressoras, scanners, drivers de CD-ROM nos computadores mais antigos. E também, onde ela ainda é bastante utilizada, a comunicação paralela, é dentro das placas. A gente pode citar como exemplo a placa-mãe dos computadores, onde eu tenho a comunicação lá do processador com a memória RAM feita de forma paralela. Ou seja, eu tenho ali vários fios, ou melhor, no caso de placas, eu tenho várias trilhas das placas ligando o processador à memória, ao chipset, de forma paralela. Então, nisso é que a comunicação paralela ainda é bastante utilizada hoje em dia. A questão da interferência, do crosstalk, entre uma trilha, entre um fio e os fios próximos, ela piora muito quando eu tenho uma distância grande. Então, numa distância pequena, por exemplo, entre o processador de uma placa-mãe e a memória RAM dessa placa-mãe, a distância ali é de alguns centímetros. Então, o crosstalk não atrapalha tanto, essa interferência não atrapalha tanto. Já quando eu tenho uma distância de metros, como por exemplo um computador e uma impressora, ou outros dispositivos, o crosstalk atrapalha muito, especialmente quando eu tento aumentar a velocidade. Em velocidades baixas isso não atrapalha tanto assim, mas em velocidades altas isso atrapalha demais. Então a comunicação paralela, hoje ela é utilizada mais dentro dos circuitos, dentro das placas, do que fora.